Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Depois eu deposito o Pix da galera que eu coloquei aqui para bater palma, entendeu? Nós estamos em São Paulo, na edição especial na Clínica Formari, né? Que está oportunizando aí muito conteúdo bacana para vocês que estão assistindo. Aliás, se você que está aí não se inscreveu no canal, eu não entendi. Ainda não entendi, coleguinha. Me dá essa moral, já deixa seu joinha, curte, compartilha. O intuito do Autospod é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível, né? E para isso eu conto com a participação de vocês. Quanto mais vocês participarem ativamente, mais o YouTube, os outros streamings, Spotify, enfim, entendem a relevância e entregam para mais e mais pessoas, né? Lembro de mim, uns 5 anos atrás, quando eu estava dando autismo ali no Google, muito sozinha, muito insegura, muito angustiada, né, enquanto mãe. Então, para que aqui seja uma fonte segura para as famílias poderem se informar, tá bom? E ainda sobre apoio, vou falar para vocês da Clínica Formari. Eu estou encantada com a clínica aqui, não só pela estrutura física que a clínica tem, né, mas pelos profissionais envolvidos nesse trabalho. É uma equipe interdisciplinar, muitas áreas atuando, porque o autismo é um transtorno muito complexo, né? Envolve muitas coisas. Então vamos conhecer um pouquinho. Clínica Formari, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formari é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Não deixem também de seguir o perfil da Formari. Diariamente eles postam conteúdos, né? Pílulas ali de conhecimento, de informação, de esclarecimento. Mandem lá suas perguntas. Pode perturbar, fala a Mirela que mandou. Tirem suas dúvidas, né? É também um canal seguro para vocês buscarem esclarecimento, tá bom? E o bate-papo de hoje, a gente escolheu aqui, demorou, fizemos uma cúpula praticamente para tentar decidir, decidimos também não, colegas, por isso que eu vou colocar um negócio bem genérico aí para vocês. A gente vai pensar aqui em alguns dos tópicos mais importantes, mais relevantes, mais discutidos do autismo, né? E para este bate-papo eu tenho 3 pessoas muito importantes aqui. 2 neuropediatras, pai e filha maravilhosos, uma analista do comportamento e psicóloga, sócia fundadora aqui da Formari. Então recebam com muito carinho o Dr. Erasmo Casella, a doutora Bia Casella e Marina Trunci. Uma salva de palmas! Vocês sabem que eu estou na captura deste homem já tem um tempo, entendeu? Mas agora eu consegui. E já vinculei com a próxima participação, porque eu disse que tem uma caneca especial para ele, mas só vou entregar no próximo episódio, né? Porque este homem aqui é muito difícil. Ele é mesmo, eu sou prova disso. Prova, né? Prova disso. Muito obrigada por estarem aqui. Bia, muito obrigada também pela disponibilidade, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra. Pra gente significa muito, eu falo que a gente ali do interior, né, de São Paulo, mas de muitas famílias aí espalhadas que a gente não consegue ter acesso direto a bons profissionais, né? Então é uma forma de compartilhar um pouquinho esse privilégio que hoje eu tenho tido de estar próximo de pessoas assim como vocês, mas que eu sei que não é a realidade da grande maioria, né? Mas que elas possam ter oportunidade de ouvir um pouquinho. O doutor tá pensando em alguma piada. Ele tá com cara de piadinha. Tá com cara aqui, de quem vai aprontar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui.
Dar um abraço a todo mundo que vai estar assistindo a gente. Um prazer estar aqui com você, Mirella, com a Mariana Trunce, ter conhecido hoje a Formari. Eu fiquei impressionadíssimo com a clínica. Demais, né? Muito legal. A gente já trocava figurinha, né? Só que hoje você veio pessoalmente. Exato. Parabéns. Viu? Obrigada. Obrigada. Muita dedicação mesmo de muitos e muitos anos aí nessa jornada do autismo e buscando o melhor, né? Eu falo que quando a gente fez a inauguração do prédio, teve uma mãe que falou assim, a gente mostrou o prédio e tal, e ela, no final, ela começou a chorar. Eu falei, nossa, você tá chorando? Ela, eu tô impressionada com o quanto vocês conseguiram se dedicar, saber que tem pessoas que estão querendo proporcionar esse nível de trabalho, né? Investir nisso, porque é um investimento, né? Você abrir mão de um monte de outras coisas. E a gente fica muito feliz de proporcionar isso para as crianças e para as famílias, né? E ver o resultado, que é o que deixa a gente mais animado. A gente quer dar parte clínica, né? De um bom tratamento, dia a dia, né? E aí a gente pensando, então, nos assuntos que costumam ter uma busca maior, né? Que são mais levantados aí pelo pessoal. Eu vou começar, né? Por fatores de risco no autismo. Como que funciona isso, né? Que a gente põe risco do quê? Da incidência? Por quê? De onde que vem? Vocês poderiam aí explicar pra gente. Então, o principal fator de risco é, de fato, genético. A gente sabe que é o fator de risco mais importante, que o autismo tem uma heredabilidade muito alta. Os estudos variam um pouco, aí em torno de 40% a 90% de heredabilidade. Então, esse é o principal fator. Mas tem também outros fatores que vêm sendo estudados nos últimos anos com evidência variável. Então, a gente sabe, por exemplo, que a idade dos pais pode ter um certo impacto. Então, a gente tem um estudo que mostrou um aumento de 10 anos na idade do pai ou da mãe poderia acarretar um aumento de risco de 20% de transtorno do espectro autista. Claro que isso é um estudo, não é uma verdade absoluta, mas é um dado que traz um certo alarme nesse sentido. Né? Eu achei super interessante quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque muitas condições, doenças, transtornos, enfim, estão sempre associadas à idade da mãe, né? A idade da mãe. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar, não, neste caso, o que se tem verificado é isso da idade paterna. Quanto mais elevada, um aumento maior de risco. O que seria uma idade mais elevada? Essa aí seria minha pergunta para ela. Então, para a mulher também é um fator de risco. A idade paterna é um maior fator de risco do que a idade materna, mas a idade materna também é um fator de risco. Também. Mas para os pais, geralmente falam em torno de 50 anos e para as mães acima de 40, principalmente, tá? Mas também há uma certa divergência entre os estudos. Isso não é uniforme em todos os estudos. Entendi. Viu, marido? Nosso reloginho tá bem apertado pro próximo filho. É uma coisa séria que tem que ser levada em consideração. A chance de ter um autismo de acordo com o CDC, que é a organização americana que faz uma busca ativa, é 1 para 36. O último estudo, que foi de 2000, publicado em 2022, referente ao ano de 2020, que eles pesquisam em todas as crianças de 8 anos de idade. E em todas as crianças não, num grupo grande, em 11 estados americanos, é uma busca ativa. E quando você vê essas coisas, começa a aumentar. A genética é bem evidente que existe, mas precisa deixar claro, e acredito que vai ser falado em uma outra explanação desse grupo, você consegue descobrir uma causa genética sem o indivíduo ter nenhuma característica externa em 25%, no máximo 30% dos casos. Então, toda essa coisa, a maioria é genético e é o que a gente acredita. Mas não é tão simples você conseguir um exame que seja possível de ser feito e identificar essa causa genética, né? Então, a Bia falou agora da idade, né? Tem uso de medicações também, né, Bia? Sim, então hoje a gente sabe que o uso de uma medicação, que é o valproato de sódio, que é uma medicação que é usada para convulsão, a gente sabe que tem uma associação forte, um aumento de risco de TEA, caso a mãe tenha usado na gestação. E aí, assim, tem uma certa... Eu ia perguntar, não, esse medicamento ele é prescrito para gestantes em que caso? Então, idealmente,
a gente tenta não prescrever para gestantes, Tá. né? Mas é principalmente para epilepsia, é um remédio que pode ser usado também para transtorno bipolar. Tá. Mas em mulheres em idade fértil, a gente tenta evitar ao máximo, Certo. porque além de um aumento de risco de TEA, tem um aumento de risco de outras malformações, na verdade, de malformações e de outras questões neurológicas, tá? Então, é uma medicação que a gente tende a evitar em mulheres em idade fértil, mas existem situações em que não há outra opção, em epilepsias muito refratárias, e aí realmente você tem que colocar na balança e você fica numa situação bem difícil, mas a gente sabe que parece estar associado assim, ao aumento de risco de TEA na prole. Certo. E Tem o topiramato também, né, que aumenta o risco. Que Topiramato é também. um outro anticonvulsivante que às vezes usa também para estabilizar o humor ou para tratamento de enxaqueca Eu ia falar isso. e que está associado a um aumento de transtorno do espectro autista no filho se a mãe usa durante a gestação. Durante a gestação. também de TDAH, aparentemente. Eu usei Também. muito tempo topiramato para Eu enxaqueca. também. Muito tempo. Eu fiz muitos anos tratamento também de enxaqueca, usei o Amitril, usei um que é propanolol, que não é específico, né, mas é bastante utilizado, e fiz bastante uso do topiramato, mas isso então se aplica em caso da gestação, durante a gestação. Sim. Sim, Tá. sim, durante a gestação. Ufa. E não aí, foi por isso. Não evitei, mas não foi por isso. É. E aí tem uma medicação que assim a gente fica até receoso de falar no podcast, porque é bastante polêmica se ela tem um impacto ou não. Não, mas pode dizer que E existe esse questionamento. Exato, Tá. assim, o que eu ia falar é, estão estudando, que é a questão do paracetamol, tá? Então, assim, Olha. é muito polêmica, eu não quero trazer Não, alarme mas para dizer ninguém que em tão- casa. que está é. E as Vendo mulheres estudo grávidas sobre. usam É. muito, gente. É basicamente que todo gineco indica quando você tá grávida. Qualquer coisa, toma um paracetamol. Então, assim, Não eu é? quero deixar muito claro, gente, assim, não é para criar um alarme, mas só que isso está sendo estudado, tá? Tem estudos contra, tem estudos a favor, há uma certa divergência aí na sociedade médica com relação a isso, até porque é uma das únicas opções de medicação que a mulher gestante tem para usar Sim, para dor. Praticamente Então, só isso mesmo. só para trazer para vocês que isso está sendo estudado, mas ainda é muito polêmico, tá? Quando diziam sobre Chocada. ácido, como que é? O que a gente toma mesmo quando tá grávida? Pro... Ácido fólico. Isso, do ácido fólico. Teve uma polêmica sobre isso, não é? Isso. E o que a gente sabe hoje sobre o uso do ácido fólico na gestante? Tem estudos também sobre a deficiência do ácido fólico causando o TEA e tem menos estudos do excesso do ácido fólico Quer também dizer, causando TEA. Então, o fato é que acho que tem que repor o ácido fólico, mas cuidado com a dose. Então, seguir excesso. o que o obstetra, no caso, está orientando e cuidado. Também, o excesso também não é bom. você sabe que essa questão do excesso é algo interessante, né? Porque eu vejo assim, quando... Digo até por questão pessoal, eu, amigas grávidas, todo mundo, não, vamos tomar bastante ácido fólico, porque daí Pra evita uma formação. Mas, gente, não é assim, vocês não, né? Eu da área da saúde, não é assim, vocês não podem tomar da cabeça de vocês, né? Então é isso, o pessoal também vai tomando, né? Toma-se numa dose, eu vi, assim, colegas tomando numa dose excessiva. Então não é só o Entendi. déficit, é o excesso também. Exatamente, tanto a falta quanto o excesso pode ser um fator de risco. Quais outros fatores? Prematuridade. Prematuridade também tem sido aventado como um fator de risco, né? Porque o prematuro, principalmente com menos de 32 semanas, é um bebê de risco de ter insulto cerebral, de ter uma alteração no cérebro por complicações da prematuridade, né? Porque fora do leito materno, lá fora do útero, é diferente a situação. Vai ter pressão para oxigenação, vai aspirar a criança, então muda uma série de coisas. Nessa série de coisas você pode ter microlesões cerebrais, alterando vias e locais do cérebro. Então aumenta a chance de ter um transtorno do neurodesenvolvimento, podendo ser só um TDAH, mas podendo ser o TEA também, entre outras coisas, até mais. Pode ter deficiência intelectual, etc., além de paralisia cerebral. Mas tem mais prematuros, a incidência de TEA nos prematuros é maior do que na população em geral. Assim como também quando falta oxigênio no parto de uma criança, e às vezes não fica muito evidente aquela falta de oxigênio numa lesão motora, dando paralisia cerebral,
mas você tem mais transtorno do espectro autista nesses casos também. E a gente fala aqui de fatores de risco, mas acho que é importante a gente ressaltar o que não é fator de risco. Ótimo, muito bem. Que é a questão das vacinas. Então, isso eu acho que é muito, muito importante para a população em geral. Sim. Então, isso é o que a gente tem de evidência mais forte. Então, não existe relação entre vacinação e aumento de risco de transtorno do espectro autista. Isso tem que ficar muito claro na cabeça dos pais. Vacinem seus filhos. Isso já caiu por terra há muito tempo. A gente tem evidências muito fortes, estudos com um número de população muito grande. A gente sabe que hoje não existe nenhuma associação nesse sentido, tá? Ouviram, minha galera? Não tem. Eu ainda fico chocada que essas fake news ainda fiquem por aí, né? Mas, inclusive, essas desinformações, elas perduram tanto. E atrapalham, né, gente? Elas perduram. É um assim, serviço. Passa ano, surgem mais e mais pesquisas e tem ali ainda aquele grupinho, né, levantando essa hipótese. Gente, não tem relação nenhuma. Sim. Nenhuma. E é importante a gente destacar, porque tem um estudo que mostrou que no Google, quando as pessoas procuram fatores de risco, o primeiro que elas procuram é vacina. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça da população. Como faz pra tirar do Google? Google, como a gente faz pra tirar isso daí? Isso é uma aberração, no caso. Jura mesmo? Sim. Não, então estão falhando, né? Essas plataformas de comunicação também tem que ter alguma triagem, enfim, não sei, não vou entrar nessa polêmica, mas... É uma grande polêmica mesmo. Mais complicado ter isso como a de primeira resposta. Mas acho que é porque lá eles também ranqueiam muito o que é procurado. Sim, não, isso é o que as pessoas procuram, né? Isso, não que eles trazem isso como resposta. Isso, não, então, mas aí que vai estar lá por conta das buscas. Sim. Mas aí isso gera mais ainda desinformação, né? Sim. Fatores de riscos para irmãos. Quando tem, já ainda dentro dessa questão genética, né? Então, quem tem um filho autista tem mais chances. A chance de ter outro é 10 a 20%. Se você não tiver nenhum fator identificado a mais, a identificação de uma mutação genética, alguma outra alteração genética, você tem então a chance de 10 a 20% se não tem nada. Pode ser maior ou menor, dependendo do que você encontra no exame genético. Agora, se você tiver 2 com autista, a chance de vir um terceiro é quase 50%. Então, na prática do dia a dia, quando eu estou atendendo, geralmente eu pergunto assim, porque fica chato perguntar para a mulher se ela está grávida, né? Sempre. Sim, é bom evitar então esse eu pergunto, tipo de vocês pergunta. querem ter outro filho? Aí ela já vai falar que está grávida. Aí já... Aí se ela falar, não sei, aí eu falo, você tem que ter informação e a chance não é igual que você teve nesse primeiro. Existe uma chance de 10 a 20% que você precisa saber bem se você quer correr esse risco ou não. Então você tem que informar, mas escapando de perguntar se ela está grávida. É melhor para não se colocar. Porque mesmo que ela não tenha barriga, ela vai achar que você achou que ela tinha. Chamou de gorda. Ela tá me achando gorda, então não convém. Não convém esse tipo de pergunta. Melhor evitar. Meu pai era o rei de fazer isso. Já responde, não, por quê? Por que tá me achando gorda? Você vai perguntar? Uma mulher com essas questões, não. Melhor evitar. E ainda nessa questão dos irmãos, é interessante a gente destacar que se o primeiro filho for menina, aí o risco para o segundo fica maior. Tá? Porque a gente sabe que o TEA é menos frequente em meninas, né? A proporção hoje pelo CDC é 3,8 para 1, a gente acredita que talvez seja um pouco menor do que essa, mas ainda assim é mais frequente em meninos. Então, se a primeira filha for uma menina com TEA, o risco fica um pouquinho mais alto para o segundo filho. Essa proporção... Maior que 20%, então. Fica mais perto dos 20%. Tá. Essa proporção de autismo... que tem mais em meninos do que em meninas. Hoje a gente fala muito do autismo em meninas, de ser subdiagnosticado, manifestações de sintomas de forma diferente, né? Vocês acham que ainda é essa realidade? Porque quando a gente pensa nesses estudos que foram levantados, acho que a maior parte do que foi avaliado são homens, são estudos todos do espectro do que tem sempre feito em cima de homens, né?
e que tem essa manifestação diferente. É porque eu vejo assim, as mães amigas que eu convivo, que são mães de que têm meninas, eu tenho um menino, meu filho tem 6 anos e meio. A manifestação é muito diferente. Muito, muito. E elas tiveram bastante dificuldade. As que eram um nível, assim, que era mais sutil, né? Que tinham, na manifestação dos sintomas, nossa, tiveram um calvário aí para conseguir ser validada, Sim. né? Então, você trouxe um ponto muito interessante. Então, talvez os critérios que a gente use hoje para diagnosticar a transtorno espectro autista, talvez não sejam mais adequados para meninas, né? Porque realmente os estudos, quando foram feitos os estudos para fazerem esses critérios, isso foi baseado em uma população muito maior de meninos do que de meninas. Sim. Então, talvez a gente não use os melhores critérios aí. E uma outra questão muito importante que a gente tem que falar aqui é a parte da camuflagem, né? Então, as meninas tendem a ser melhores em camuflar os sintomas, em imitar o comportamento dos colegas para tentar ficar ali igual a todo mundo. Só que isso às custas de, muitas vezes, um grande sofrimento, né? Então, isso não vem de graça. E aí, juntando tudo isso, você acaba aumentando o risco desse quadro passar despercebido e a pessoa vai aumentando a chance de desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, enfim, outras questões. Muitas vezes chegam no consultório, né, geralmente aí já do psiquiatra, com uma queixa de depressão, de fobia, né, e aí que faz o caminho inverso, né, e aí volta para fazer a investigação e descobre se o TEA, né, a gente vê bastante isso na prática clínica. Muito, muito, muito frequente mesmo. Esse esforço da menina, elas fazem muito, o que elas falam é o copia e cola, né? Do comportamento das outras meninas. Então, isso requer um esforço grande. Tem uma palestra muito legal de uma adolescente no TED Talks, falando que o irmão dela, que menino, teve um diagnóstico até precoce, por volta de 3 anos, que era um TEA mais evidente, e que para ela nunca deram bola. Ela foi indo, sempre... e aí vai contando as dificuldades que ela teve no dia a dia, que é uma menina com uma inteligência normal e com todo o sofrimento da vida dela por não ter sido diagnosticada. E ela usa esse termo copicola também, que elas falam com frequência. Então, justamente por essas sutilezas maiores, né? Acho que culturalmente a gente aceita mais mulheres quietinhas, mulheres que são na delas, são reservadas. É tímida. E isso é valorizado, inclusive, pela sociedade. Isso é valorizado. E dos homens, espera-se uma proatividade maior, né? Em vários aspectos. Então, isso vai passando. Acho que a gente, enquanto mulher mesmo, a gente aceita mais o sapato apertado, porque tem que ir. Porque festa é desconfortável, mas vai ter que ser o vestido longo. Homem já, culturalmente, já não se dispõe muito a isso. Já tem o direito ao conforto, a priorizar esse tipo de coisa. Então, acho que são várias coisas, né, que vão fazendo com que essa camuflagem aconteça, mas também tem uma explicação biológica disso, do cérebro masculino e feminino, não tem? Da questão de neurônios espelhos, do porquê que as mulheres têm uma facilidade maior de reproduzir este repertório de imitação? Sim, então existe uma questão, parece ter uma questão hormonal envolvida também. Então, existem uma série, na verdade, de fatores neurobiológicos que podem estar associados com aumento de risco em meninos em relação a meninas, né? Mas eu queria só fazer um adendo também naquilo que a gente estava conversando sobre o quadro clínico em meninas ser um pouquinho diferente, né? Então, muitas vezes, os hiperfocos que as meninas apresentam também são muito diferentes dos hiperfocos que os meninos apresentam e são muito mais, entre aspas, aceitáveis. Princesa. Exato. A menina sabe tudo de uma banda, sabe tudo de um cantor. As outras amigas, às vezes, também se interessam, não destoa tanto. Eu tive uma paciente que o hiperfoco dela era skincare. Então, assim, super a mãe achava, né? super legal. Vaidosíssima, super vaidosa, né? Então, só assim, que a gente estava falando do quadro clínico, acho que é interessante lembrar disso. Assim, tem algumas diferenças também. Menina, às vezes, pode ter, não sempre, menos comportamento repetitivo. E até quando tem também esses comportamentos repetitivos, também são manifestações menos
Evidentes. Evidentes. Menos de ficar girando Mais rodinhas, sutis, né? Morder a boca, ficar tirando a pelinha, ou roer Unha. até machucar, né? Eu tenho uma amiga autista que ela sempre teve muito flapping, mas ela sentava na mão dela para conseguir segurar, né? Isso, né, sem saber de nada, mas que ela se sentia destoando. Então ela ficava sentada em cima para se controlar, né? Então, esses controles sociais têm um peso maior nas mulheres, assim, a gente se policia mais, né, neste meio social. E daí o sofrimento intenso, né, dessas meninas que passam a vida aí se segurando, não Sim. sem custo nenhum, exatamente, né? Sim, mas... E agora, só voltando à pergunta inicial que eu acabei distando, porque eu achava importante falar isso, né? Mas, assim, tem um modelo que é muito interessante para explicar para as famílias, assim, os fatores de risco para a TEA, né? Que é o modelo do copo. Que aí você conhece? Não, mas pode explicar para o pessoal da teoria dos copos? É super interessante, assim, que vai mostrando que o risco de TEA depende de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. E o que a gente fala é como se o copo da mulher fosse maior, como se ela precisasse de mais fatores de risco para manifestar, de fato, todos os critérios para transtorno do espectro autista. Entendi. Então, isso depois, se vocês quiserem procurar na internet, eu acho um modelo didático bem interessante, assim, para todo mundo, para entender aí a etiologia do TEA. Perfeito. De fatores de risco, o que mais que podemos pensar? Deixa eu ver, por favor. Depressão na gravidez é fator de risco? Discutido isso. Discutível. Tá, não tem dados ainda sobre. Existem estudos, mas tanto a depressão quanto o uso dos antidepressivos, isso é muito polêmico, né? Porque, assim, se a família tem transtornos psiquiátricos de uma maneira geral, o filho tem mais chance de desenvolver transtornos neuropsiquiátricos. Então, isso é difícil, é polêmico, né? Você quer falar mais? Então, teve uma época que saiu que o uso de antidepressivo aumentaria a chance, assim como foi falado do topiramato e do ácido valproico, ou do valproato. Depois, outros estudos mostraram que não. Mas, de qualquer modo, se você tem uma mãe depressiva, tem tanta coisa de ruim que pode acontecer durante a gestação ou depois, que acaba sendo usado o antidepressivo durante a gestação. Então, isso não é uma coisa que é abolida. Mas aí tem, por exemplo, estudos falando da poluição, que não tem comprovação, né? É outro dos fatores que ainda está sendo estudado, na verdade, né? Entra nos fatores polêmicos, que a gente ainda não tem uma resposta clara, né? A gente escuta muita coisa, corpo inflamado, dieta anti-inflamatória, quelação de metais pesados, ninguém pode morar perto de fio de alta tensão, troca todas suas panelas, você tá comendo panela de teflon, você tem que, sei lá, pôr ferro, não sei o que, nananã. O uso de abortivos também tem essa discussão, né? Olha, quando a gente vai para isso de causas de autismo e risco de autismo na internet, a gente acha muita coisa. E é muito difícil, de novo, separar, né? O pessoal pega umas coisas que deixa todo mundo desesperado, sensacionaliza, assim, né, o assunto. E mesmo todas esses outros fatores, de todos esses, ainda a parte genética é a que tem o maior peso principal, né? Então, não sei se esses outros sozinhos, sem mais nada, causariam, de fato, autismo. Não, geralmente, assim, é uma somatória de fatores, mas com uma base principalmente genética. Então, mesmo esses que a gente está conversando aqui, muitos deles, como eu falei, tem uma polêmica envolvida, existe uma série de controvérsias na literatura médica sobre, por exemplo, também diabetes gestacional, um ganho de peso excessivo na gestação e aquelas outras que a gente conversou sobre as medicações. Existe uma polêmica envolvida, nada é tão claro, são estudos que são difíceis de fazer, é uma comprovação que é difícil, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente lê na internet, mas a gente tem que saber que mesmo na literatura médica, isso ainda vai, com o passar do tempo, a gente vai ter respostas mais claras, na verdade, né? Tem muito a ser, assim, descoberto, entendido, né, desses transtornos. Sim. Olha, Mirella, eu falo uma coisa assim, eu formei na USP em 81. Nunca tive aula de TEA na faculdade, nem na residência, nem na pós-graduação. Já faz alguns anos que eu dou essa aula para o 4º ano da USP. E a gente foi colocando cada vez mais em congressos o tema, em eventos que tem a participação de pediatras. Eu lembro que até uns
diria uns 6, 7 anos atrás, não era o pediatra que encaminhava para a gente, era uma mãe, um tio, ou uma clínica que a criança foi procurar para reabilitação. Hoje em dia os pediatras já têm uma suspeita. E também tem o problema que às vezes até ultrapassa, assim, às vezes caso que não é, a família fica tão nervosa. Acho que é menos pior, vamos dizer assim, com esse termo aí que não existe, é você encaminhar para checar do que você não encaminhar e atrasar. Porque dentro da plasticidade cerebral, Sim. que você vai usar uma terapia baseada na análise aplicada do comportamento. Tem mais evidências, os pequenos, o ABA e o Denver, você tem que agir precocemente. Às vezes, na dúvida, mesmo não tendo certeza, a gente encaminha para uma terapêutica e mais precoce. Se daí alguns meses volta e sumiu tudo muito rápido, não devia ser. Vivemos isso muito na época da pandemia, de casos que puseram o vô e a avó para morar no interior para não pegar o Covid, tiraram a babá que ia trazer Covid da rua, e o pai e a mãe, primeiro filho, ficaram trabalhando o dia inteiro no computador e a criança na tela. Algumas crianças, nessa faixa de um ano e pouco, regrediram em algumas funções, como algumas crianças com TEA fazem, né? E deixaram de bater palma, de dar tchau, de apontar, de olhar no olho, mas não por causa que era um TEA de verdade, mas foi uma... falta de estímulo mesmo. Falta de estímulo. E aí, se você desconfiasse que foi só isso, uma bronca, entre aspas, aí na família, um vai ter que parar de trabalhar meio período, ou os dois, e vocês têm que tirar essa tela, ou traz a babá de novo, ou pega... Você não pode... Aí nós falamos, leva a criança para os avós, aí eles mudavam. Eles não queriam ficar sem a criança. E fazendo o estímulo adequado, elas melhoravam muito rápido. Então, nós tivemos esses casos na pandemia, não foi nenhum nem dois, não, que cada médico viu. E essa questão das telas, na verdade, a gente mesmo agora, depois da pandemia, a gente vê muito, né? Então, criança que às vezes fica com característica bastante parecida com TEA, e aí realmente você tira as telas, elas melhoram muito mais rápido. Essa é a questão. Se a gente está falando de um cérebro típico, o conselho de manda para a escola que desenvolve. É tudo muito fácil de você resolver. Flui, tudo flui, né? A pessoa com o cérebro típico, ela estava fazendo fotossíntese e ela está desenvolvendo. Os nossos filhos, a gente tem que subdividir tudo quanto é etapa, repetir, intensivo. É muito diferente, né? Então, quando é esse atraso persistente que a gente vê, e que mesmo havendo estímulos, que não está indo, gente, não tem por que ficar esperando, por que não colocar em intervenção essas crianças, né? Uma coisa interessante que você falou, Erasmo, da pandemia, a gente observa aqui na clínica também que a gente tem muitas crianças pequenas que vieram, são crianças que a gente fala, né, da pandemia, mas que é assim, né? Você pega duas crianças, né? As duas você está com hipótese diagnóstica de autismo e as duas você submeteu ao tratamento, né? Uma você fez ali deslanche. 1 mês, 2 meses, foi. Sumiram os atrasos. Então, provavelmente, essa criança, ela só estava com atraso devido à pandemia. A outra, não. Não. Só que a mãe fica, muitas vezes, com essa coisa. Não, porque é um bebê da pandemia. E aí você fala, meu Deus do céu. Né? Porque ali está claro que você está trabalhando a criança e ela está desenvolvendo, mas ela não foi no mesmo ritmo que uma criança típica. E o quanto isso é angustiante para mim, porque, no fundo, tem aquele sofrimento, que é um sofrimento, né? Da esperança que ela só é um bebê de pandemia. Não pode descansar nessa né? desculpa, né? Eu costumo explicar para os pais que os casos que eu vi que eram da pandemia, essa melhora que você falou, extremamente rápida. Aqui mesmo. É isso, é aqui. É mesmo. Porque não é um cérebro que tem um prejuízo de aprendizagem, enfim. Então, a hora que você expõe, deslancha. Agora, vendo um transtorno, você expõe e não deslancha. Porque se insiste de novo no deslancha, ou deslancha, mas deslancha muito pouco, ou deslancha num ritmo totalmente diferente de uma criança típica. É que, eu não sei, assim, ó, o meu filho hoje, né, ele desenvolveu muito, ele tem fala complexa, super sociável, cheio de amiguinhos, e nananã. Para quem é leigo, pode olhar para ele e falar que ele não parece mesmo autista. Mas para mim... Eu, com o olhar que eu tenho, é gritante o funcionamento do meu filho. Mesmo, assim, se você pegar um típico tímido,
Mesmo você pegar um típico mais quietinho, é diferente. A performance nas questões sociais, né, socioemocionais, é diferente. Assim, eu brinco, né, que eu falo que isso de que autista não tem cara, eu falo que pra mim já começou a ter cara. Olha, eu não sei, mas tem cara, fala como, anda como, né, se comporta como. Eu acho muito diferente, né? Mas você já tá uma especialista não, também. Eu sei, eu não sabia disso antes. Mas você já tá... Não, mas as mães realmente, de uma maneira geral, criam um certo olhar. Isso é muito comum da gente perceber. Quando existe aceitação, né? Mas exato, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes, assim, a gente sabe que tem uma heterogeneidade muito grande entre os casos, né? Sim. Então, um caso não é igual ao outro. Sim. Então, às vezes, as mães, assim, no momento ainda que ainda estão passando por aquela negação, elas falam, não, mas meu filho é muito diferente daquela outra criança que eu sei que foi diagnosticada com TEA. Então, acabam usando isso como referência, né? Então, é importante a gente falar, que a Mirella já está com um super olhar, mas é importante a gente falar que um caso não é igual ao outro, né? Não é mesmo. Então, por isso que a gente precisa ver cada vez mais autistas, histórias, famílias, porque sempre é muito diferente a manifestação do sintoma. Eu costumo perguntar, né, para os pais assim que estão nessas dúvidas, você acha que o teu filho é muito igual às crianças da mesma idade? É uma boa pergunta. E aí é difícil responder isso. Não, eles falam de muito diferente. Então, é isso que eu ia dizer. É muito difícil um pai que tá com essa pulguinha atrás da orelha afirmar essa sentença. Não, ele é muito igual aos outros. Você não dá conta de falar. Achei ótimo, vou reproduzir isso aí, para quando vier as mães vierem falar comigo. Você acha que ele está muito igual aos amiguinhos da sala dele? Mas eu aprendi isso na prática, não foi que alguém me falou, que eu li. Você via algumas crianças no consultório e fala, nossa, como melhorou, acho que nem precisa, estou falando lá atrás, acho que nem precisa mais de terapia. Melhorou muito. Mas você parava para pensar, nossa, mas ele está tão diferente de uma criança da idade dele. Sim. Então, uma coisa é melhorar, né? Isso. Melhorar em comparação ao que ele era, ele mesmo. Né? Exato, né? Essa evolução. Então... Eu sou dos que acreditam que uma pessoa pode sair do espectro. Tem vários estudos mostrando que 9 a 10% saem. Quem são esses que saem? E sair não quer dizer que ele vai ser típico. Isso, exato. É bom esclarecer isso pro pessoal. Não quer dizer que vai curar, que vai curar o autismo, Quem né? não é um pouquinho esquisito? Aí eu falo, crianças muito inteligentes. O autismo você tem criança muito inteligente e criança com deficiência intelectual. Sim. 1/3 mais ou menos tem deficiência intelectual. Além dos limítrofes. Mas tem os muito inteligentes. Esses muito inteligentes, com uma terapia que ele tem possibilidade de uma clínica desse tipo, com toda a qualidade, eles têm uma condição para fazer isso, eles podem melhorar muito e alguns falam, puxa, não dá mais para colocar no diagnóstico porque ele não preenche os critérios. Se ele é um pouquinho diferente ou não é nem isso que eu estou falando, mas eles melhoram muito com o tratamento desde que precoce. Se a criança for muito inteligente, eu acho que tem que ter essa expectativa. Não que... Eu falo sempre também para não correr atrás do rabo, de ficar querendo a criança só normal, ou quase normal. Você tem que curtir cada momento dessa criança, de melhora, de cada coisa, que senão às vezes a gente não vai curtir a vida do filho. Ele vai crescendo e crescendo, que quando você já viu, já era. Uhum. Você nem aproveitou os ganhos do teu filho e, na maioria das vezes, eles não vão ganhar toda essa melhora. A maioria deles vão ter dificuldade, vão sofrer muito bullying na vida, porque as crianças muitas vezes são maldosas, mesmo hoje melhores do que já foram no passado. Essas crianças, por não entender a parte literal, entender tudo do modo literal, né? Eles acabam sofrendo muito bullying. Sim. E tem uma vida sofrida, e as pessoas, à medida que vai crescendo, eles são cada vez mais afastados do meio. Sim. Porque quando pequenininho, todo mundo convida para a festinha, mas depois que chega já no ensino fundamental, termina o Fundamental 2, eles começam a não serem convidados, eles vão sendo isolados. E, doutor, disso que você ainda dizendo da questão das manifestações e até depois sendo isolados, essas questões sociais. Quando a gente fala disso de sair do espectro e de diminuir tanto os sintomas que você não consegue mais colocá-lo dentro do diagnóstico,
Mas quando tem essas avaliações, são com crianças ainda, de intervenção precoce, que reavaliadas na infância? Às vezes sim, às vezes também com avaliação a longo prazo. A longo prazo. Mas muitos, às vezes, têm um quadro mais evidente de TDAH. E uma coisinha ou outra do espectro, mas não dá para preencher o diagnóstico. Entendi. Do espectro autista, mas tem sintomas e sinais que merecem, às vezes, um tratamento desses sinais e sintomas, independente do rótulo, Sim. de ter ou não ter. Sim. Eu questiono até isso da questão da idade, porque o que eu percebo muito, né, convivendo com muitos autistas de tudo quanto é idade, essa oscilação. Então, uns que melhoraram muito e os sintomas estão muito atenuados mesmo. De repente, então, entra numa outra fase da vida, que a demanda social é maior, e aí a gente percebe depois um declínio, e aí entra em tratamento, e aí melhora, e então, depois de novo, fica meio que imperceptível. Mas eu não consigo, assim, não uma... Olha, melhorou e aí se manteve uma coisa linear. Então, acaba sendo uma crescente, né? É o que a gente espera que seja uma crescente, mas com altos e baixos, né? e a demanda também é crescente. A demanda A também. demanda é crescente, Mas, sempre. Mas assim, tem 2 fatores prognósticos que são interessantes a gente destacar, né? A primeira é a intervenção precoce, que é fundamental, que pra gente dar para aquela criança a chance dela chegar no melhor dela. A gente não sabe qual é o melhor dela, mas a gente vai fazer o possível para ela chegar no melhor que é possível para ela, né? Então, a intervenção precoce é um fator muito importante e a questão cognitiva da criança, né? E aí, com relação à habilidade intelectual, óbvio que a gente vai estimular essa criança ao máximo, mas existe aí também a questão genética envolvida. Agora, quanto à intervenção, é onde a gente pode agir. E por isso que a gente fala aquilo, na dúvida, comece a estimular, comece a terapia. Não vale a pena pagar para ver quando você está falando do cérebro do seu filho, né? Então, a plasticidade cerebral é muito maior nos primeiros anos de vida. Então, a gente realmente não pode demorar para agir. E se lá na frente a gente vê, olha, não era mesmo, mas qual é o efeito colateral? A gente estimulou mais seu filho. Então, vale a pena, né? Por mais que para algumas famílias seja um pouco doloroso e na maioria das vezes a criança vai para a terapia feliz. É o que a gente vê. O que a gente precisa esperar e preconizar, né? Porque não é para a criança ficar se esforçando para estar ali. Você, terapeuta, tem que ser o legalzão e deixar ele feliz, né? É o inverso. Então, se a criança está achando muito chato e ela está resistente e você não consegue mudar isso, a falha é sua, colega, né? Porque é bem isso. Não é ela que tem que ficar se esforçando para estar ali. A gente está falando de criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade, né? Tem que ser gostoso, né, gente? A motivação tem que ser um dos pilares dessa intervenção. A gente está falando de indivíduos que, se privilegiados, se tiverem diagnóstico precoce, vão ter um período muito longo da sua vida, com muitas horas de realidade de terapia. As crianças privilegiadas, mais uma vez, né, elas têm agenda de CEO de grandes empresas. Mas é verdade. Né? Com certeza. Então, a motivação, ela precisa estar não tem como, nessa Mirella, equação. não tem como acontecer. Não tem jeito, não é aceitável nada diferente disso, porque, cara, eu fico pensando assim, poxa, quando a gente fica adulto, é chato mesmo, tem um monte de responsabilidade. Qual é a fase que a gente escapa disso? Tem que ser só na infância, né? Precisa ser só na infância. E nessa parte para ser lúdico, divertido. E quando também começa a crescer os adolescentes, né? A adequação dessa intervenção. Porque você vai pegar um menino de 15 anos, você vai ficar ali de galinha pintadinha com ele, só porque ele é autista e tem deficiência intelectual, você tá de sacanagem comigo, a gente né? fala Pô, muito tá errando, isso, muito, né? muito. Tem que haver essa adequação, pensando sempre o que é aquele indivíduo. O que seria interessante, o que é adequado para aquela faixa etária, né? O que os pares estão ouvindo. Exato. Não adianta levá-lo para uma festa, ele tá lá, mas ele tá cantando Galinha Pintadinha e todo mundo cantando, sei lá, XYZ. Isso. Né? Ele tá dançando uma música que não tem nada a ver. Todo mundo falando de menina, né? Os interesses aí dos pares e ele música, querendo brincar de pega-pega. Quer dizer, não é estar junto. Não é estar junto. Nem a música que ele escuta é a mesma que os colegas escutam, né? Então, de novo, a motivação, olhar para... Tem que estar legal. Aí a importância de ter uma clínica desse tipo, que eu conheci hoje. Você vai em andares para idades diferentes. E uma coisa que a gente pensou, não só dos andares por faixa etárias por andar, mas justamente para eles não ficarem 3, 4 horas na sala. Não dá. Ele vai fazer uma hora de aba, dele desce, faz outra hora de aba aqui no Village.
Aí ele vai pra quadra. Aí ele vem pro Pilates. Aí ele vai pra game. Daí ele vai pra música. Tem que variar. Porque senão, gente, fica 4 horas sentado fazendo uma terapia. Deus me livre isso. Exato. É muito chato. Isso não é exigido de crianças típicas. Para as crianças típicas é proposto toda essa variedade, um grau de exposição e de conhecimento do mundo, nananã. E aí, eu entendo, óbvio, que se você pegar uma criança com deficiência, que tem várias questões, ela não vai conseguir frequentar tudo isso. Mas o que a gente vê muitas vezes é que nem é oferecido nada. Nada. Aquela criança simplesmente, sei lá, a família fica ali refém, não é exposta a nada, e nem mesmo o ambiente terapêutico se preocupa em proporcionar isso. Né? Isso não depende só de estrutura física e econômica para isso acontecer. Mesmo, porque inclusive a gente faz muita saída social com os maiorzinhos, né? Vai ao mercado, vai à farmácia, vai ao shopping, vai ao cinema. Vai na praça, faz coisa fora, né? Busque lugares externos, porque o objetivo ele dá para você trilhar em qualquer um desses espaços. Treino de andar na rua, para aprender a atravessar a rua. Correndo, né? A entender, né, os sinais. Mirela, coisa simples. Desviar de coisas no chão, desviar de coisas que estão na sua... Porque, né, se eles estão olhando para baixo, precisa estar prestando atenção. Cabeça bate, tá atento quando tá andando na rua, o portão da garagem abrir, né? E, gente, parece coisa simples, mas quando a gente sai na rua com eles e faz esse treino, a gente vê, nossa, coisas que a gente pega assim rápido, como isso precisa ser trabalhado de uma forma sistemática, sabe? E é gozado como essas crianças... tem dificuldade para aprender essas mesmas coisas com os pais. Faz falta o terapeuta como intermediário, assim. Mas em relação a isso de condição financeira, essa semana eu vi uma criança no Hospital das Clínicas, pessoal sem condição financeira, escola pública, e na escola eles montaram um grupo de dança. Olha que belezinha, um menino adolescente dançando igual os outros. Ah, que legal. Bem legal. Isso é demais. Pelo que a mãe fala, os outros ajudaram ele muito até ele chegar onde ele estava. Que bacana. São coisas importantes. Porque também você tem o filho com espectro e às vezes você não tem onde colocar. Não tem. Geralmente eles têm um problema motor, de coordenação, que precisa ser trabalhado. Aí você coloca numa clínica de estimulação. Vamos dizer, você coloca na aula do karatê ou do judô ou na natação. Como são descoordenados, acabam sofrendo muito bullying dos indivíduos típicos. Né? E aí eles ficam com vergonha, porque eles... afeta a autoestima, óbvio. Tendo o cognitivo bom, eles percebem do bullying. E então, às vezes, a parte da estimulação motora, de fisioterapia, às vezes um personal trainer para ajudar ele a participar das coisas é fundamental. Um psicomotricista. É muito legal a gente ver uma preocupação, um olhar de novo para essa questão motora, né? Tem até isso de repente, na próxima revisão do DSM-5, entrar como critério diagnóstico os prejuízos motores, falam-se 80 e tantos % de incidência. Vai entrar, né? Diz que vai entrar. Vai mesmo, tomara, porque eu diria que, bom, a como literatura... fator central. Vai entrar como fator central. Central, era o que eu tinha visto, que estavam... Só não sabia que já tinham, assim, que já era mais... As pessoas que são envolvidas dizem que... precisa. O DSM-6 deve incluir como fator central. Porque a gente, as famílias, assim, a gente demora muito para entender que o motor faz parte. Tem tanta coisa, né, para fazer. Eu falo que é o combo da alegria, né? Quando a gente tem o diagnóstico do autismo, a gente não tem ideia do combo, né? Do tipo assim, pague 1, leve 10. É mais ou menos a nossa realidade, né? Isso de prejuízos motores, eu falo, né, que as pesquisas falam de 80%, 83% de incidência no TEA, mas eu digo que na minha casuística é 100%, coleguinha. Assim, eu não vi ainda um autista, claro que isso varia de graus, mas a incidência é muito grande. E isso também está muito ligado no social, que é o que o doutor estava falando. Aquela criança que não performa de forma motora, porque, gente, a infância, a adolescência é dinâmico, é correr, são esportes, brincadeiras, né? E se você tem um cognitivo, você tem a fala, você tem a intenção comunicativa, mas você não tem essa performance motora, você está de fora. Aquela coisa da educação física, né? Do último a ser chamado. Por isso que a gente tem que realmente estimular também a parte motora desde cedo, né? Desde cedo. Eu fiz um evento uma vez no Genoma, lá da USP, eu sou consultor lá. E quando deu aula, aí chegou um campeão mundial de jiu-jitsu. Vale a pena ser entrevistado.
Quem? Eu não lembro o nome, mas Não se lembro. colocar Vou no procurar. Google campeão mundial de jiu-jitsu, aparece autista. Tá. E aí legal. ele foi dar a palestra e ele olhou um anfiteatro assim, daqueles que sobem. Ele olhou assim, abaixou e falou, eu não consigo falar. Todo mundo que veio da aula ou é livre docente, ou é PhD, pós não sei o quê, eu não consigo falar. Aí teve uma mãe que teve a ideia da raiva de eu não ter tido. Ela falou, e se a gente fizesse pergunta, você responderia? Aí ele contou, ele tinha 34 anos na época, com 31 anos ele foi diagnosticado. Ela perguntou se ele gostou de ter sido diagnosticado. Foi ótimo para mim. Eu sou casado, tenho um filho de 1 ano. Minha esposa me atormentava, porque antes de sair para trabalhar eu tinha que andar em volta da casa. Todo dia eu atrasava. Depois que eu descobri que eu tinha autismo e que isso me regula, acabou a encheção. E aí a outra pessoa, eu tinha dado a minha aula e falei que eles eram horríveis de coordenação. Aí a mulher falou, mas o médico falou que é horrível, como é que você virou campeão mundial de jiu-jitsu? Pois é, eu adorava jiu-jitsu. E eu sempre fui, aliás, eu fui o último sempre a ser escolhido, que o que a Bia falou agora. Em tudo na escola eu era o último. Aí eu adorava. Então, quando todo mundo ia treinar 2 vezes por semana, eu ia 5. Eu procurava vídeos de gente lutando, livros e tal, e eu fui melhorando e acabei me tornando um campeão mundial. É aquilo de tentar usar o hiperfoco a seu favor, né? Do hiperfoco. Então, é tentar transformar aquele hiperfoco em alguma coisa boa. E a gente sabe que às vezes isso é possível, né? Nem sempre o hiperfoco é tão ruim. Sim. Então, às vezes, a gente tira o hiperfoco que não serve. Eu tenho uma pessoa muito próxima que ela sabe o aniversário de todos os artistas da televisão. Serve para nada. Sim. Mas teve um menino que eu atendi uma vez, um caos. Ele era primeiro aluno do Mendel. Agostiniano Mendel é uma escola do Tatuapé que com certeza está entre as 5 melhores de São Paulo. E primeiro aluno do 3º ano, ou seja, bem inteligente, não tinha nenhum amigo. O que ele fez? Decorou todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. Ele chegou no consultório e falou isso. Eu falei, então fala uma linha de Paris. Ele falou certinho, mas ele não queria parar mais de falar as outras coisas. Ou seja, para os meninos, fogem dele, né? Esse pai talvez devesse ter, na ocasião que ele começou a decorar ponto de metrô, talvez se interessar pelo trem do metrô, que pode ser uma profissão. Sim. Depois na vida dele. Direcionar para algo direcionar de o funcionalidade, né? Porque senão fica uma conversa sem contexto, né, para os outros. Sim. Porque ele tá tão focado naquilo e o outro só perguntou ali fala um por curiosidade, ele não quer saber todos, né? E ele fica naquela... A inflexibilidade do TEA. E a dificuldade de perceber as sutilezas da comunicação, de perceber, olha, aquela pessoa não tá gostando do que eu tô falando, hora de mudar de assunto. Isso é muito difícil para eles, assim, né? O meu marido, que é autista, né? Uma das sortes que ele teve foi que desde muito pequenininho ele começou a jogar futebol com 5 aninhos. E ele sempre gostou e sempre foi muito bom. Só que ele é extremamente descoordenado para todo o restante do mundo. Ele vive quebrado, machucado, roxo, não tem noção de ele passa onde ele não passa, né? Enfim. Mas pro futebol, que ele gostava demais, né? E aí, habilidade social 0. Mas nos campeonatos que ele viajava, ele é do Paraná, de Londrina, viajava pelos clubes ali e tal, ele entrava mudo, ser calado. Mas ele era o melhor do time, então todo mundo já colocava ele ali. Aí você tem um amigo que é mais expansivo, que chama a galera. Então ele tem muitos amigos de infância do futebol, né? Que ele não conseguia manter, fazer, ligar, né? Ter essas amizades, mas ele sempre tinha um ou outro que dava esse suporte, né? E aí ele performava naquilo que a sociedade valorizava. Então, ainda que não tivesse muito bate-papo, se falasse futebol, ele conseguia. Então, era algo que conseguia, né, agregar mais ali, assim. E então foi ajudando. A rigidez cognitiva dele, ele é cartorário hoje em dia, né? A gente fez faculdade juntos na UEL, de Direito. E aí depois ele prestou concurso, enfim. Então ele, enquanto tabelião, cartório, ele é todo burocrático, existe muito controle, muito, né? E deve ser excelente aí, Não, ele é excelente. No que ele faz. Virou um pesadelo na vida fora do cartório, né? Porque tudo isso acentuou muito
os rituais, Sim. né, engessou, assim, porque é difícil você falar, não, vamos aplicar só para isso, né, só a rigidez. Não, a rigidez, ela, né, então, mas lá, o que ele fez no cartório, uma cidade cidade mínima, né, sem estrutura, ele foi automatizando tudo, porque ele desmonta computadores, remonta. A facilidade dele de organização, né? E aí tem até uma história legal disso, que meu pai, já até contei aqui, meu pai, meus pais são aposentados do Banco do Brasil, né? Meu pai foi gerente de várias cidadezinhas, né, ao longo da vida, e muito sociável. Então, quando você vai em cidadezinha pequena, de interior, você tem ali as autoridades da cidade, você tem o padre, você tem o prefeito, você tem o delegado, você tem o cara do cartório, você tem o gerente do banco, né? E meu pai dizia pro Roberto, você chegou lá na cidade, você precisa ir lá falar com as pessoas e se apresentar. Não, eu não vou, não. Eu não vou. O pessoal da cidade detestava ele. Porque, primeiro que quando ele passou no concurso, antes cartório era de pai para filho, né? Então já tinha aquela sensação, lá, tirou o cartório da família do fulano, né? Sim. Enfim, e ele não foi visitar ninguém, não falou com ninguém, né? Mas ele ajeitou o cartório. Então, muitos serviços que as pessoas não conseguiam ali, precisava ficar em cidade vizinhas, ele resolveu. Então, ele começou a entregar o serviço. Porque, para ele, não é ser o simpático te atender, é atender na sua necessidade. A minha função é essa e aí eu vou fazer da forma melhor, né? E aí ele foi melhorando. Então, vários juízes das comarcas vizinhas foram sabendo do trabalho dele. Ele nunca usa modelinhos de coisas, então ele foi criando vários modelos de documentos, modelos e tipos de inventários, de formal de partilhas e tal. Então, aí o pessoal foi pedindo os modelos dele. Aí ele foi conhecendo o povo da cidade, né? O prefeito foi até lá falar com ele não foi falar com o prefeito. O delegado foi lá falar com ele falou com o delegado. E foram indo, mas, por fim, entenderam, assim, o serviço, ele, né, entregou da melhor forma possível, né? Mas o social dele é muito dificultoso. Para ele, tudo isso é muito custoso. Então, não consegue. Demorou um tempo muito maior, né? Para compreenderem, né? E eu fico tentando trabalhar muito isso no meu filho, né? Porque eu vejo... passa como mal educado, né? Passa como mal educado. É sem base para falar as coisas. Não tem noção com quem vai fazer a brincadeira, né? Isso são as coisinhas pequenas, supérfluas, que a gente fala. Sim. Mas os prejuízos são reais. É muito difícil conviver com um autista adulto não tratado, ou que enfim, que não busca ajuda, né? Eu falo, a verdade é que sobram pai, mãe e esposa, e olhe lá. Mas isso do adulto que você falou que está sendo interessante, que muitos pais estão sendo diagnosticados agora, né? Sim. Então, eles trazem o filho, você diagnostica o filho, aí no final, doutora, como que eu faço para marcar uma consulta? É super comum, né? E eles podem melhorar. E eu tenho alguns tão inteligentes que eles falam que eles eram igualzinho o filho. E eles têm até um sucesso, casado, com uma esposa que ajuda muito. Complementa ele. Tem sempre um AT, o meu marido sempre teve ATs na vida dele, né? A gente não sabia que estava exercendo esse papel, então de gaiato. Mas, né? Aí eu falo, poxa, mas você olha bem no meu olho. Ele fala, não é que eu olho bem no olho, eu faço um bruto esforço para olhar no teu olho, porque eu aprendi com 14, 15 anos que eu tinha que olhar nos olhos das pessoas. Eu falo, mas eu entendo, eu faço brincadeira às vezes, porque tem uma frase do Platão que fala que você conhece mais de uma pessoa com uma hora de brincadeira que um ano de conversa. E às vezes na brincadeira eu vou vendo as reações das pessoas. Tá. Eu falo, eu faço brincadeira e você entende o que eu falo. Ele falou, entendo nada. Que eu vi que minha esposa estava rindo, eu rio também. Ele falou, eu aprendi isso também, que eu faço. Então as pessoas acham que eu entendi, mas eu não entendi. E é isso mesmo. E assim, né? Vai. E assim vai. Eu vejo assim como se a pessoa fosse aprendendo a sobreviver no meio, né? O que a sociedade espera de mim? Então, você tá rindo e tá tudo bem, então vamos rir também, né? E tudo aquilo que é automático para as outras pessoas acaba sendo um aprendizado, um esforço. E aí é nos bastidores ali que a gente vê, de fato, o impacto disso, né? Sim. O impacto de todos esses sintomas aí, quando eles estão, né, de forma mais assim, aumentados, né?
E por isso que a gente precisa mesmo, assim, o diagnóstico, acho que ele é libertador em todas as etapas. Idades, né? Sim. Qualquer uma delas. E principalmente não só para a pessoa, mas para o entorno Para dela. todo o entorno. Porque é aquilo que você falou, né? Do exemplo que você deu que Da esposa. que o marido precisava dar uma volta na casa e Isso. sair. Quer Isso. dizer, ela sabendo disso, ela A gente- não vai ficar ali isso. amolando o cara porque ele tá dando a volta que ele precisa dar. Exato, Né? Então exato. você pula muitas etapas que geram um atrito, né? E a pessoa dá passa nome. uma vida inteira tentando entender por que eu Por sou quê? diferente de todo Exato, mundo. exato. Por que aquela pessoa ficou chateada com o que eu falei? Eu não consigo entender. E aí, na hora que ela tem o diagnóstico, isso dá um certo conforto também, né? Até Sim. um certo ponto. Sim, dá. Mas eu achei muito legal a história do seu esposo, assim, para as famílias verem que tem pessoas que profissionalmente até se destacam, Sim. né? Sim. Então, Mas que tudo. E aí, até desse exemplo de ter que dar a volta, olha só, outro caso, porque no interior a gente tem causos, né? Do meu marido, né? Ele tem muito, assim, quando eu chamo de última hora, vamos não sei o que lá, vamos, nananã, vamos pra mim entra no carro e vamos, né? E ele sempre ia ao banheiro. Não, eu vou ao banheiro. E aí, assim, isso ao longo de uma vida, né? Fica assim, cara, não sei, as pessoas têm problema intestinal, você precisa ir ver. Porque toda vez, não é uma vez ou outra. Se num final de semana eu falar, vamos no mercado, vamos buscar o Arthur, vamos buscar um amiguinho, vamos não sei o quê, ele vai ao banheiro antes todas as vezes. Então era uma esquisitice bizarra que ele tinha que eu ficava assim, não sei o que é isso, tudo bem. E outra, a gente tem uma família muito grande, a minha, dele, todo mundo muito junto, muito farofeiro, tudo junto, misturado, né? E ele gosta de estar junto, ele fica feliz das pessoas irem em casa, ele quer, assim, tá junto, né? Ele não consegue iniciar movimentos ou manter, né? Mas se tá ali, ele fica bem. Só que ele sempre teve uma questão de se ausentar no meio desses... Tinha um churrasco de família, o Natal, vai na casa da avó, banheiro de novo. E se ausentava, mas coisas assim de 40 minutos. Então vamos supor que a gente, lá no interior, a gente faz almojanta. A gente faz churrasco no almoço, termina, né? aí fica o dia inteiro, fim de tarde, acende a churrasqueira de novo, faz outra rodada, né? Mais ou menos assim. Então, neste período todo, ele se ausentava muitas vezes, de novo ia ao banheiro, só que ele demorava demais para voltar. E eu sempre ficava tentando entender por que você ficou lá no banheiro. Porque aí você tá lá, é o dono da casa, cadê o Roberto? Sumiu. Daí ele aparece depois de um tempo de novo, depois some de novo. E eu queria entender de novo o banheiro. Você tem... Não sei, a gente tem que ir atrás, né? E ele não conseguia me explicar. Eu não sei, assim, eu tô meio que passando mal. E eu falava, mas passando mal do quê? Tipo, tava bem até agora, né? Sofrimento, né? Eu Porque não a pessoa ela não consegue nem identificar. Ele não conseguia explicar. Ele só ia ao banheiro. E aí ele ficava todo empolado, assim, ele tem dermatite atópica de sobrecarga, né? Ele tem psoríase, então atacava a psoríase dele. Mas ele ficava assim, ele vai, não sei, começou a coçar muito e tal. E não foi raras as vezes em que nesses eventos, tipo assim, festas de final de ano, coisas mais estendidas, ele tomava vários banhos. Então ele vinha com uma roupa, voltou, falei, nossa, tomou banho, beleza. Daí ele passava 2 horas, voltou com outra roupa de novo, então tá. Porque ele ficava assim, não sei, ele sempre falava isso, tô meio que passando mal, e ele ia no chuveiro gelado, né? E ficava ali e tal. Então, hoje a gente sabe o nome disso, né? E não então, vai cobrar. Não, hoje não mais. Então, assim, tudo bem, você tá gostando, tá legal, mas vai tendo uma sobrecarga. Não precisa se trancar no banheiro, que seja, vai pro quarto, liga o ar-condicionado, fica um pouco lá. Toma o seu tempo, Isso, né? e aí você volta, né? Não às vai vezes ser a no pessoa mesmo... precisa de um tempo para recarregar Pra a se bateria recarregar. social. Se Exato. regular, né? Então, e ele tem muitas manifestações físicas mesmo, assim. Sim. Físico. Que sério isso, né? Muito sério. E era um negócio que, assim, tipo... E ele não conseguia me explicar o que era. E eu também não conseguia entender, porque... Mas que doença é essa que você tem? Que toda vez você tem um negócio desse, é tão recorrente, porque não era uma vez ou outra, eram todas as vezes. Então hoje, se a gente tá no churrasco em casa e o Roberto some, cadê o Roberto? Ele foi pra lá um pouquinho. Beleza, todo mundo já sabe, vida que segue. Ele tem essa liberdade. Comum isso, que os pais me contam no consultório. Quando o pai é autista, a maioria é o homem, né? Chegam as visitas, que até, às vezes, parentes, eles vão pro quarto. Esses, pelo menos, se vão no banheiro, eles não falam. Vão pro quarto. E ficam no quarto lá. E a esposa tem que ir chamando de vez em quando para não ficar tão chato.
Mas é uma fuga, né? Uma fuga. E muito sofrido para todo mundo, assim, né? Então, ele também não entendia. Ele ficava, não sei, eu tô passando mal. Ele só falava, eu tô passando mal. Comecei a passar mal. E o ponto é não ter que ficar se justificando, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, a família também com o tempo vai parar de perguntar. Isso, não, daí todo mundo respeita, todo mundo já entende, outro né? A entendimento. gente quer respeitar, né? Então, o diagnóstico é sempre muito importante para todos os envolvidos. E é comum ter ansiedade e depressão, sabe? Muito. 20%, segundo um artigo do JAMA recente, mas tem outros que falam até mais, tem ansiedade, 11% depressão, pelo menos. Você tem mais suicídio no Sim, Uma coisa que a gente tem que ficar de olho nos sintomas internalizantes, que são depressão e ansiedade, que às vezes não são tão evidentes. Sim. E ficar atento para evitar esses riscos. É muito mais frequente suicídio em TEA do que não TEA. Sim. Sim. Erasmo, e ansiedade e depressão mais a partir da adolescência, mais fase adulta? É mais a partir da adolescência. Adolescência, né? É isso de autistas adultos com depressão, eu acho que eu desconheço um que hoje tenha o diagnóstico correto, né, e que não tem o diagnóstico de depressão. Porque veio muito tardio, então aí acaba sendo assim, sempre, né, da depressão. Uma vida de sofrimento. Exato, Né? é isso. O meu marido, ele tem depressão, ele é muito depressivo, né? E então, e também é isso, foi escalonando com o tempo, foi piorando. Eu vi o meu filho progredir com diagnóstico precoce e eu vi um declínio muito grande do meu marido. A gente está junto há muitos anos, desde a época da faculdade. Por quê? Porque as demandas da vida foram aumentando, né? E a pressão muito maior do que você tem que dar conta, do que você precisa fazer e tudo mais. E ele foi colapsando, Você né? está falando de uma pessoa que viveu essa transformação, todo mundo vive, né? Na entrada na vida adulta, mas sem um diagnóstico e com sintomas ali acontecendo, né? Exato. Ele foi diagnosticado com que idade? Eu tenho o diagnóstico do meu filho faz 5 anos e pouquinho, foi nessa época. Só que ele não foi também atrás de ajuda lá, né? Ficou nisso, não tem muito o que fazer, né? Cheguei até aqui, tá beleza, né? E também de lá pra cá também houve uma piora muito grande. Que aí depois a gente foi buscar a avaliação neuropsicológica, aí deu dupla excepcionalidade, né? A superdotação e o autismo. E aí começou com medicamentos, porque ele foi piorando muito. Então ele não teve dificuldade de aceitar o diagnóstico, nenhum de nós teve. Pra gente fez muito sentido, meu filho e ele, assim, então tá, é isso, é autismo, não tivemos dúvida, né? Mas ele ainda tem muita dificuldade de aceitar ajuda. Tem muita dificuldade. Mas ele toma antidepressivo. Toma antidepressivo, mas isso é coisa recente, porque foi piorando muito mesmo. Isso é um começo. Começou, né? Mas você vê, antigamente não se falava tanto. Então, a gente falou no começo do podcast do aumento da prevalência tão alta. Mas, na verdade, um dos principais fatores é que hoje a gente tem muito mais conhecimento. Então, tanto a gente como médico, como a equipe multidisciplinar, quanto a população. Então, tem um projeto, eu não sei se pode falar marca, mas enfim, tem um projeto do hospital que a gente atende pessoas do SUS, do norte do país. E a gente vê que a população ribeirinha, lá no interior da Amazônia, vem perguntando, falando, eu acho que meu filho tá no espectro. Que interessante. Então, assim, é muito interessante a gente ver hoje como a informação está divulgada. E aí, no caso do seu esposo, de repente, se ele soubesse desde criança, tivesse teria sido muito recebido diferente. todo o tratamento, teria sido muito diferente, muito mais fácil para todo mundo, para ele e para vocês também, né? Sim. Então, hoje a gente fala, um dos principais fatores do aumento de prevalência é o aumento de conhecimento, né? Porque é isso, agora a gente está diagnosticando os pais e mães, enfim. A partir dos filhos, né? A partir dos filhos. A hora que chega uma criança diagnosticada, já pode passar o pente fino ali, ó. Que eu brinco que eu vou montar um food truck de diagnóstico. O meu laudo. É o meu carimbo de autista. É TDAH. Eu já me sinto habilitada para isso já. Mas é verdade, a hora que diagnosticou um, pode olhar em volta. Não só de autismo, mas de depressão, né? De instabilidade de humor, bipolaridade, enfim, transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, né? Tem pedigree. Eu brinco que na minha família tem pedigree, né? Então, e eu acho graça hoje, sabendo tudo o que eu sei, o espanto que eu tive com o diagnóstico do meu filho.
Tipo, ai, por que que meu filho é autista? Nossa, querida, por quê, né? Mas você soube o diagnóstico do seu filho, não sendo a Mirella de hoje, sendo a Mirella lá de trás, sim, então. Sim, né? exato. Por isso que é tão bom a gente passar essas Foi informações. muito bom você falar isso, porque uma das coisas mais importantes que as famílias têm que ter é aceitar logo o diagnóstico. Porque a gente às vezes tem não é negação e tal. E a hora que você aceita e vai remar para frente é a hora que melhora muito. E infelizmente não são todos que vão ter essa cognição tão alta, com essa possibilidade de sucesso, mas mesmo aqueles que médios podem melhorar, até os graves podem melhorar. Sim, e todos, tem muita coisa né? para fazer. Então, correr atrás, aceitar e correr atrás. Acho que é uma mensagem importante. Sim. A gente vê muita gente que tem toda a condição e que acaba não indo atrás por medo, né? E a gente entende que é difícil, enfim, tenho familiares também. É muito difícil para a família, sim. Mas a gente não pode perder tempo. Então, Não. assim, está na dúvida, mesmo que seja muito difícil ouvir aquilo, procure ajuda para o seu filho. É um tempo que a gente não pode perder. É uma plasticidade que nunca vai ser tão grande quanto hoje. Então, não dá para perder tempo. Muita gente fica muito tempo nessa negação, né? E eu costumo até falar para as mães que essa questão do luto, a dor, a angústia... a gente vai encarando isso tratando o filho. Não são processos distintos ou que serão em fases diferentes. A gente não pode se dar o luxo de esperar tá bem para o filho começar a terapia, pode. né? Então, não é que você tem que estar super, nossa, olha, ok, autismo, te amo. Não é isso. Mas são processos que vão ter que acontecer em paralelo. Você com a sua dor, com os seus questionamentos, com a sua angústia. Tudo isso faz parte. E é muito humano. A gente é mãe. Eu não quero que meu filho tenha uma unha encravada. Se eu pensar que ele pode ter qualquer dificuldade de desenvolvimento, isso é muito angustiante. Mas isso vai... acudir às necessidades do filho tem que acontecer junto com essa transformação da mãe, de ressignificar a vida e tal. Não dá para ter este tempo, assim, com a família. Sabe? E em paralelo, procurar ajuda para você também. Procurar ajuda para o pai, procurar ajuda para os irmãos. Porque toda a dinâmica familiar é muito difícil. Sem ajuda profissional, né? Inclusive, né? De buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo, buscar rede de apoio com outras mães. Geralmente acontece uma negligência dos pais com eles mesmos. Com eles mesmos, né? E essa é a mais frequente de todas. E é compreensível porque é uma demanda... o susto do... né? O impacto da informação, da notícia, a busca pelo tratamento, a busca jurídica para o negócio acontecer, quer dizer, é muita luta, né? E aí foi que a Mirella falou, não tinha tempo para olhar para mim, não dá tempo, mas isso é importante, porque, gente, se vocês não estiverem bem, o filho de vocês não vai estar bem. Isso não é só para mãe atípica, é para qualquer mãe, gente. Qualquer mãe, né? Para qualquer mãe. Um dos principais fatores aí para a criança se desenvolver, a mãe tá bem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não sou modelo a se seguir nisso. É difícil, mas a gente precisa entender. É que a gente vai entender em algum momento. Se não é no comecinho, vai ser quando a corda arrebentar, porque a gente simplesmente não aguenta. Não aguenta, a gente fica no fio da navalha e uma hora transborda, simples assim. Então, as que conseguem ter essa maturidade maior de tentar se colocar um pouquinho nessa equação, conseguem ter uma longevidade muito melhor, né? Sim. E tirar essa culpa de ter seu tempo de lazer, de fazer o que você gosta também. Tira essa culpa. Seu filho precisa que você esteja bem. Sim, e eu digo então, até, não é nem só de lazer. A questão financeira é um impacto muito grande para nós, para a família, né? Eu falo que o autismo ele é um buraco negro financeiro na vida das famílias. O rico fica classe média fica pobre, o pobre eu não sei. Não sei, realmente. Então, as famílias privilegiadas, que têm convênio, né? Você vai conseguir uma cobertura parcial, outro tanto você paga particular, você paga e você vai escolhendo as suas coisas. E muitas vezes você fala, eu não vou gastar dinheiro com o psiquiatra. Eu não vou gastar com dinheiro psicólogo para mim. É um perigo. Essa é a maior questão, porque eu vou te falar, o lazer ainda fica mais no fim da fila mesmo. Tô dizendo necessidades mais urgentes, né? De precisar de acompanhamento profissional. Tipo assim, mãe, você não tá bem.
né? Então, não sei, tira um pouquinho de horas de terapia do seu filho, diminui uma sessão e usa este dinheiro para buscar ajuda para você, né? Sim. Porque é algo assim, é a conta que a gente faz, gente. Por que eu não busquei também para o meu marido, além de ele achar que não precisava, simplesmente os recursos que a gente tinha foram direcionados para o meu filho. E o restante a gente foi aguentando, foi levando como dava, empurrando com a barriga e não se dando direito de precisar, né? Então o lazer, ele ainda fica mais lá pro final. A equação financeira é a primeira. Porque a gente está muito cansada. Por muitas vezes, eu quis tanto ter um psicólogo, eu quis tanto ter um acompanhamento psiquiátrico. Eu tenho certeza que meu marido também. Só que aí pensava, não dá agora, né? Só que é isso. Se a gente não se planejar e colocar isso na equação, vai acontecer de uma forma ou outra. Mas então vai ser no seu colapso. A hora que você vai colapsar. Ponto. Não tem como a gente levar desse jeito. E porque é um tratamento e uma condição ao longo da longínqua, vida, né, gente? Isso, ao longo da contínua. vida. Sim. Isso. E aí, para encerrar aqui desses tópicos assim mais comentados, canabidiol, né? Vamos falar sobre o canabidiol, porque a gente tem assim, no autismo, né, tem também umas ondas, né? Fica por cima tal assunto, né? E a gente vai tendo essas, não vou falar moda, né? Mas vai surgindo, fica em alta. O canabidiol foi uma delas. Com cosquinha aqui na língua para falar do canabidiol. Então vamos lá. Porque foram feitas muitas promessas em cima do canabidiol. Canabidiol, tem gente que fala é bom para tudo, até para unha encravada. Sim, tipo Minâncora, Vic Vaporub. Ele serve para várias coisas, para algumas dores. Os médicos de sono mesmo discutem se ele tem uma evidência científica para insônia ou não. Isso também não é pacificado, que o canabidiol ajuda para a questão do sono. Não é. É usado bastante, mas é discutido. Agora, no TEA é um problema grave, que tem muita gente dando canabidiol para todo mundo, é um remédio que não é barato, não tem evidência científica de que ele é bom no TEA em geral. E você também não sabe o que vai acontecer. O canabidiol, geralmente, o que é prescrito é com um pouco de THC, que é a parte da planta que causa o barato, vamos dizer. Que é alucinógeno. Que dá alucinação, etc. E então, existem dúvidas. Uma coisa séria é que tem gente que receita para todo mundo. Eu fico até na dúvida se quem faz isso é um jeito de atrair paciente para a clínica da pessoa. Porque há uma busca muito grande quando você tem um filho que não melhora. E a pessoa fala, mas canabidiol é natural. Exato, né? Mas a papoula também é natural. A frase mais frequente no consultório é assim, doutora, eu não queria um remédio, eu queria alguma coisa natural, do tipo do canabidiol, você prescreve para mim? E a gente tem que lembrar que a criança no espectro tem um risco um pouquinho maior de psicose, né? E a gente não sabe até que ponto o uso do canabidiol, e aí principalmente com THC, se isso pode, de fato, acabar desencadeando uma psicose naquela criança, né? Então, assim, a gente sabe que com THC tem um perigo maior, mas a gente ainda não tem certeza que com CBD puro isso não poderia aumentar um risco de psicose. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, enfim, parece que o CBD sozinho é mais seguro, né? Mas existem muitos estudos aí na literatura médica, a maioria dos estudos são pequenos e de menor qualidade. Estudos sérios, a gente tem menos, né? E aí tem um estudo do Aran, de 2019, se não me engano. Bom, enfim, um estudo do Aran, que é um estudo bem grande, bem desenhado, em que um grupo dos pacientes recebeu um placebo, um grupo dos pacientes recebeu CBD com THC e um grupo dos pacientes recebeu o extrato completo da planta, com flavonoide, terbeno, tudo que tem direito. E aí o grupo que teve melhora comportamental foi esse terceiro grupo que recebeu o extrato completo. Então, quem recebeu o mesmo CBD com THC nesse estudo não teve uma melhora significativa do comportamento. Mas tem um estudo que está em andamento agora, que a gente está aguardando aí os resultados finais, que é um estudo da Universidade da Califórnia, que parece que é só com CBD, um estudo muito bem desenhado, que é só com CBD, que parece que pode ser que tenha mostrado alguns efeitos benéficos, mas assim, a gente ainda não tem esse estudo publicado, né? Isso foi apresentado em congresso, mas esse estudo não foi publicado ainda.
Então, tem todas essas polêmicas, a gente tem que ter um certo cuidado. Hoje a gente tem 2 medicações que são, de fato, aprovadas para tratamento de irritabilidade e agressividade no TEA, que são a risperidona e o aripiprazol. E o canabidiol entra aí ainda, nesse momento, ainda com menor evidência científica, a gente não sabe ainda do futuro, né? Mas, principalmente com o THC, a gente tem esse medo com relação ao aumento de risco de psicose. Muito importante. Então, entra o canabidiol em casos eventuais, desde que você não vai fazer um estudo de clinical trial, que é estudo desse caso do Adiaran aí, de duplo cego randomizado, que ninguém sabe o que é, vai ver só no final, que é o que está sendo feito na Califórnia. Então você realmente vai ver se funciona ou não. O próprio Adiaran teve um estudo 2 anos antes desse duplo cego dele, que mostrou benefício, mas não era. Ele só avaliou crianças que tomaram. Ah, sim. Então, E aí ele o viés... mesmo recomenda, não é para usar sem ser clinical trial ou em casos muito específicos, por exemplo, de irritabilidade, agressividade, que não deram certo com esses remédios tradicionais que você usa para tratar essas coisas, e aí você eventualmente tenta o canabidiol, ou seja, não é que a gente não usa nunca, então você usa em alguns casos, eu não consigo ainda ter um parecer dos poucos casos que eu usei, se realmente é bom ou não é bom. Teve caso que foi bom, teve caso que não adiantou nada, teve caso que piorou. Então, o que as famílias precisam ouvir, assim, disso, como uma coisa até talvez final dessa entrevista, é tomar cuidado com as coisas que vêm por aí. Coisas que essa história já teve, com a secretina, com outras coisas. Parece que é uma maravilha, e depois viu que não era. Então, cuidado, gente, não é para ir correndo com muita vontade atrás de uma coisa que não necessariamente está bem estudada. Porque a vizinha falou que foi bom. Os que falam, os que foram, o que usaram, que o remédio foi ruim, não fico falando que eles usaram e foi ruim. Não. E o que foi bom, a gente não sabe o que mais ele fez, que pode ter concorrido. Outras variáveis, exato, né? com esse resultado, né? E aí, assim, no caso do canabidiol, o que você tem que saber é, nesse momento a gente ainda não tem evidência científica forte. Você mesmo assim quer tentar? A gente já tentou tudo que existe, tudo que tem evidência, risperidona, aripiprazol, a gente tem outros que a gente pode tentar. Não é uma antes. primeira opção. De jeito nenhum, não é uma primeira opção. Perfeito. A gente não sabe a repercussão que isso vai ter a longo prazo do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista, enfim, até psiquiátrico, né? Então, assim, saber, olha, se a gente tentar, a gente está aqui num campo sem evidência, mesmo assim você quer. Então, o importante é que a família tenha informação para poder, para poder tomar uma decisão consciente, né? Sim. Do que ela está dando para o filho dela, que está com o cérebro em desenvolvimento. Pode ser que daqui a alguns meses a gente tenha informações diferentes, né? De repente, se esse estudo sair, outros estudos saindo, pode ser que a gente mude, né? A ciência é assim, a ciência vai evoluindo. Sim. Mas, assim, nesse momento, ainda a gente está no campo ainda sem tanta evidência legal, né? De estudos sérios, bem desenhados, grandes. O que a gente tem são estudos menores e muitas vezes com desenho... Com esses viés aí, né? Com muitos viés, de resultado. exatamente. E aí fica difícil você saber realmente que aquele resultado positivo veio só disso. Tá certo, pessoal. Eu queria agradecer demais este bate-papo mais uma vez, né? É muito bom poder conversar assim com pessoas tão instruídas, né, que possam esclarecer as famílias que estão em casa, porque eu acho que ainda o que a gente tem de mais palpável, né, já que um tratamento adequado, acesso a bons médicos capacitados, ainda é uma realidade um pouco distante da massa como um todo, né? Mas a informação acho que é um primeiro passo, né? Esse esclarecimento é um primeiro passo que a gente consegue chegar. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um bate-papo bem legal. Obrigada, é muito bom. viu? Obrigada a vocês dois por estarem aqui hoje. Eu sei que fizeram vários esforços. Sim. Eu agradeço bastante. Eu agradeço muito o convite. Esse podcast sempre vem gente tão importante, né? Estou muito honrada em estar aqui. Mais uma com das convidadas importantes do podcast. Estou muito honrada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Um pessoal. abraço a todo mundo aí de Obrigada. casa. É tá isso escutando. aí. Fiquem ligadinhos, se você não se inscreveu, ainda dá tempo de você corrigir esse erro absurdo da sua vida. Se inscreve no canal, já deixa seu joinha e até o próximo episódio. Tchau, tchau.